Boa noite, professor. E aí, Leandro, bom? Tudo beleza? Então tá bom. Ah, tranquilo, Isaías. Ainda vai demorar um pouquinho aqui para começar. E uma boa noite aí para você também e esperar encher mais a sala e talvez você já tenha chegado no seu destino aí na sua casa, né? Tá indo para casa ou tá indo trabalhar? Ô, professor, boa Então, noite. melhor, menos mal, né? Boa noite, César. Mais gente. Beleza? Pausei que não. Boa noite, professor. Boa noite.
Acelerem os colegas aí para eles entrarem, hein? Não esqueçam que tem falta. Então, tudo bem, eu combinei 7h15, né? Eu que entrei mais cedo, mas enfim. Quero ver isso aqui cheio, hein? Acelerem os amigos, aí. Hoje, para evitarmos os problemas que tivemos ontem de gravação de vídeo, eu vou fazer igual eu fiz no primeiro dia. Eu dividi o vídeo em parte 1 e parte 2, tá? Então, hoje quando eu for dar aquele período para vocês fazerem as atividades, eu já vou quebrar o vídeo, tá? Então aí vai ser vídeo 1 até esse momento e a parte 2 a partir desse momento também, né? Mas aí voltaremos a nos comunicar quando formos fazer a correção da lista proposta dos exercícios de hoje, que é essa lista 3 que eu mandei nos grupos de vocês. Hoje eu entrei em contato com a direção da escola. A direção da escola falou que pretende ainda hoje, né, mas mais tardar amanhã, já montar as turmas de Classroom e aí fica mais tranquilo, mais fácil, né, que fica aquela organização que eu falei para vocês em pastas, como vocês tiveram no semestre passado, que se concluiu na sexta-feira, nas disciplinas, né, seja qual for a disciplina que vocês tiveram, e o professor também, né? Mas vocês tinham lá aula 1, aula 2, aula 3 e todo o conteúdo referente à aula. Vocês já conseguiam fazer o download e inclusive o upload das listagens de exercício direto na plataforma, tá? É muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais dinâmico, tanto para vocês quanto para mim, tá? Então, hoje, o mais tardar amanhã, a escola já vai estar com o Classroom disponível para que possamos fazer essa interação que nós fazemos de o que eu venho fazendo por enquanto de envio de material, envio da listagem de exercícios, tudo através pela plataforma. E aí volto a falar, deixem em dia as atividades de vocês. Hoje já é a nossa atividade 3, amanhã vai ser a 4, depois vai ser a 5. Não tem problema vocês entregarem, como eu falei, tudo relacionado a metal até o dia 6. Porém, eu acho que é um volume muito grande, né? Então é legal, o quanto mais adiantado vocês deixarem, é melhor para vocês mesmos, né? E também para não ocorrer no dia que eu combinei de entrega das atividades, vocês virem numa sangria desatada querendo me entregar, né? Mandando de madrugada, mandando enfim, um monte de coisas que ocorrem, tá? Então, aí é melhor para vocês e também é melhor para mim, tá? Vamos dar mais um tempo ainda, 20 pessoas só. Combinei 19h15, né? Espera dar umas 19h25, aí a gente já começa efetivamente, tá bom? Até já, então.
Boa noite aí, galera. Boa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Henrique, pode desligar a cam aí, mano. Ninguém quer te ver, não. O que pega, Alexandre? Pega nada. Cadê cadê o Wesley? Tá fazendo gato aí no São Luís? De nada, tá online, ó, lá no final. É que ele não fala nada. Só liga a câmera, entra na sala e vai tomar banho, velho. Ali é foda. Eu tô ouvindo o que vocês estão falando aí. Enquanto vocês estão falando, eu tô fazendo as perguntas aqui, ó. É nada. É, Ô, foi mal aí, mano. malandro. Vocês estão achando o quê? É o bichão mesmo, filho. Mas tá de camiseta hoje, né? Todo largadão, pô, em casa, deitado. Não, eu tô sem camisa, velho. Por isso que eu desligo a câmera, que minha mulher é muito ciumenta, velho. Ela vai achar que aí deve ter alguma biba aí. Bom, enfim. Ai. Quantos tem? 26, né? Vamos esperar um pouco mais, né? Deixa eu fechar a câmera também. Daqui a pouco eu ponho a carinha de novo. Mas vou falando. Posso ir falando aqui. Alguém tem alguma pergunta que já queira fazer, adiantar, assim, né? Vocês não estão perguntadores, assim. Podem perguntar, por favor. Só uma dúvida, professor, que se esclarecer. Quando for pra entregar, é pra entregar as questões e as respostas ou pode entregar só as respostas? Tudo. Beleza. Facilita a minha vida. Tá bom. Mais alguma? Ninguém? Pode. Alguém aí aceita suco de manga? Como? Suco de manga. Ah, Ô, professor, tá sendo entregue aonde? eu as aceito questões? suco de manga. Oi? Ó, se for natural, É natural, meu marido acabou de fazer. Eu Levou tô- o liquidificador lá pro quarto. Eu tô tomando suco Eu também. também quero, Eu hein? aceito. Tô com Rapaz, suco você vai aqui. cair bem, hein? Douglas Vai é ter que fazer pidão, uns 10 mano. litros aí. Vai ter que fazer uns 10 litros de suco aí pra nós, hein? Eu tô no de maracujá. 28 na sala. Faz a conta aí, quem é Quer bom de ficar calmo, conta. professor? 28. Cada pessoa tá tomando uns 300 ml. tem que Muita tomar uma gente. cerveja, professor. Você tá em casa, pô, pode. É. É só não aparecer no vídeo. Põe aquelas canequinhas escuras lá, coloca lá, toma como se fosse suco, água, já era. Por enquanto no suco. Não, mas hoje pelo menos deu tempo de chegar, tomar um banho e tal, né? Ontem nem isso deu tempo. E ontem o vídeo da pau. Olha, vou falar pra vocês, viu? Hoje eu já tô controlando ele aqui, ó. Já coloquei pra gravar. Tá aqui, ó. 15 minutos. Maravilha. Me deu uma vontade agora daqueles amendoim japonês, cara, sabe? Com uma cervejinha, Do lado, né, pessoal? Oi? com uma Do lado, né? uma brejinha do lado, hein? É, suco. Ó, professor, sexta-feira só pode dar aula se todo mundo estiver tomando cerveja em casa, senão você não pode dar aula. Porque você tem que relaxar. Aqui todo mundo teve aula comigo de sexta, né? Eu acho que faziam de propósito deixar eu pra dar aula de sexta, porque eu sempre
puxava Eu também mais. acho, viu? Sempre foi propósito eu dar aula de sexta. Pra ninguém faltar. Luiz. Aqui continua igual, mesma distância. Vou puxar igual. Não, agora tá pior. Tá nada, tá uma maravilha. Tá mais ou menos. Mais ou menos. Em que sentido? Tá bem puxado. Pelo celular, mano. Meu computador tá ruim. Aí pelo celular é ruim de ficar acompanhando os slides. Mas aí o problema não é a aula, né? No sentido de estar em casa e estar preso do mesmo jeito. E outra, a gente em casa, professora, a gente não consegue ver você desabafando às vezes, ó. Que era legal ver você nervoso na sala, desabafando. Falando da chamada, né, professor, do seriado Bolinha lá. Qual seriado? Falando da chamada, reclamando da letra C que tem que fazer. Aí você falou, pô, não sei o quê. Ah, tá. Começou essa frescura aí. Olha, agora você falou aí de seriado, eu tô vendo uma série boa agora, cara, mas... Qual seriado? É a Desejo Sombrio, boa essa, hein? É legal. É legal, eu comecei a assistir. Né? Muito boa. Desejo Sombrio? Você gosta de série antiga? É lá na Netflix, cara, é boa a série, pode ver. Eu gosto de antiga, por quê? Você já assistiu Peaky Blinders? Não, do que fala? Assiste, você vai gostar. Beleza. Vou pôr na listinha. Vocês gostam dos meus desabafos, então? Sim, é legal. Professor, aqui seu jeito você deixa mais as pessoas à vontade, sabe? Não é aquele meio profissional, tá ligado? Eu sou meio caricato, né? Tenho certeza que vocês devem... Eu sou muito caricato. É que vocês não viram minha reação ontem quando eu vi que o vídeo deu pau. Nossa. Professor, mas na moral, é melhor sua aula do que a do Túlio, viu, bicho? Ave Maria. Meu Deus. Verdade, professor. Quem não teve aula com o Túlio aí, bicho, quando tiver, pelo amor de Deus, bicho. O cara é um... Não tem como. Wesley, já estamos em gravação. Não, mas aí pode mandar pra ele, professor, pra ver se ele dá uma melhorada. Wesley. E aí, Douglas, apareceu? Fala aí, Douglas. Não fala mal do Túlio, não, que é amigo do professor Rafael, mano. Fala isso não, cara. Não, o professor é de boa. O professor que tinha que dar aula de solos e fundações pra nós aí, de hidráulica. Mano, o professor é muito ruim, velho. Pô, mas de tudo? Ele explica lá e ele acha que todo mundo entendeu, velho. De tudo não dá, pô. Não consigo. Bom, gente, eu acho que eu já vou começar, tá? Que aí quem for ir entrando aí, dá um toque aí pro pessoal pra ir entrando. Porque o que eu fiz, né? Eu senti que ontem não desceu muito quadrado, assim, e eu também já fiquei meio engasgado, assim, que o vídeo deu pau, enfim. Eu fui dormir, assim, puto. Português, claro, assim, mas puto comigo, né? Comigo não, né? Com a porcaria do vídeo aqui. Aí eu baixei um programa de restaurar vídeo. Enfim, não resolveu nada. Então, eu fiz hoje, eu já vou abrir minha tela aqui. Bom, deixa eu pôr minha carinha primeiro, pra vocês me verem um pouco. Depois eu fecho de novo. Eu preparei a aula de hoje. Eu estou abrindo a tela aqui para vocês. Como eu falei para vocês, nós vamos resolver o último exercício lá da aula 2. Mas aí eu fiz um gancho. E como eu tenho certeza que vocês estão com saudades da minha letra, eu preparei material com a minha letra, né? Mas minha letra no papel é mais bonitinha, né? Olha lá, que gracinha. Ah, tá. Achei que era de médico. Não, no papel ela é mais bonitinha. Aí, ó. Isso aí, dá pra entender, não dá?
Mais ou menos, mais ou Não, menos. dá sim, dá sim. Bom, enfim. Então, eu vou fazer uma grande recapitulação do que nós fizemos ontem, tá? Teve alguns colegas hoje que me mandaram mensagem no privado. Agradeço, mandem mensagem, tá? Eu tenho esse meu jeito, como eu falei agora há pouco, caricato, assim, meio... Negócio também mistura italiano com espanhol, né? Fica, né? Imagina, sou bem calmo, né? Então, mandem mensagem, eu gosto que mandem, tá? Eu respondo na medida do possível. Teve uns 4, 5 colegas hoje que me mandaram mensagem, eu respondi todos. E eu acho que já tem uns 4 aqui na tela, né? Vocês podem até confirmar se vocês quiserem, para os demais saberem que eu interajo, tá, com vocês, tá? Enfim, mandem as mensagens nas dúvidas, tal, e eu acho importante esse desenvolvimento para que a gente tenha uma aula sadia e que todos saiam satisfeitos. Afinal de contas, o grande intuito, claro, de vocês é obter o diploma, claro. Porém, eu faço um parênteses, eu acho que mais importante do que obter o diploma é aprender, né? Então, eu acho que vocês devem aprender e têm que aprender, né? E o professor, no caso eu tenho obrigação de fazer com que vocês aprendam, tá? Se não deu de um jeito, tento de outro. Porém, nesse momento que estamos à distância, a forma que eu tenho de interagir com vocês é o WhatsApp, né? Então, podem mandar mensagem. Se eu demorar para responder, eu não vou demorar mais do que 4, 5 horas para responder, tá? Eu sou muito agitado, assim, e eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Então, como ontem eu achei que nossa aula, ela, por conta da não gravação do vídeo, eu fiquei um pouco chateado. Eu hoje vou dar o pontapé inicial, dando um parênteses do que nós vimos na aula passada e vai ser a nossa aula de hoje, tá? Porque eu sei que é um assunto com quem não está muito habituado, né? Com quem não está acostumado. Tudo que envolve cálculo assusta um pouco, né? Mas cálculo não é nenhum bicho de 7 cabeças e eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas. Então, como eu falei, eu preparei aqui, e isso eu vou deixar disponível quando eu colocar no Classroom, tá? Observem aqui que eu coloquei até aula 3, ó, bonitinho, fiz um cabeçalho aqui. Então eu vou falar de tensão, novamente, né? O que é tensão. Tem aqui a relação que a gente usa nos vergalhões, né? Inclusive é na norma 7480 que eu enviei ontem para vocês. Na tabela B3 ela fala, né, essa relação, que 1 megapascal é 0,1 kg por milímetro quadrado. Eu fiz aqui um esboço de um ensaio de tração, tá, de uma barra. Coloquei aqui mais uma vez o gráfico tensão, deformação, tá, que é extremamente importante. Deixa eu virar aqui, que essa é a folha 1. Peraí. Ué, cadê elas? Ah, olha que beleza. Bom, essa aqui é a folha 2, né? Só estou esperando encher um pouquinho mais para explicar. O que significa o CA25, CA50, CA60? A gente já falou, né? Esse CA ele é de concreto armado e esse 25, esse 50, esse 60 é a carga, né, que suporta, expressa em quilogramas por milímetro quadrado. Inclusive os nossos cálculos nós estamos fazendo dessa forma, né, em quilograma por milímetro quadrado.
Eu estou aqui exemplificando o que é uma seção, né? Seção é sinônimo de corte, nesse caso, uma barra. Enfim, a gente vai fazer esse passo a passo. Daqui a pouco, né? Só esperando aqui encher um pouco mais. E aí, por fim, né, a correção do exercício. O exercício é extremamente metódico, mecânico, né? Ele é só você mudar o valor da bitola do ferro, o resto era totalmente igual. Porém, como eu falei agora há pouco para vocês, o importante não é você fazer, né, repetidamente, repetir várias vezes para fazer. O importante é aprender, né? Então, me dou muito mais por satisfeito com você aprendendo, né? Isso entrando na sua cabeça do que você efetuando aquilo inúmeras vezes, repetidamente, como se fosse um robô, né? Não é esse o meu intuito. Bom, já estamos aqui em quase 40, né? Então, todo mundo já me viu. Vou ficar escondido aqui e vamos começar a nossa aula, tá? Deixa eu me tirar aqui da câmera só. Bom, então, todos vendo a tela, eu quero começar da recapitulação do que nós fizemos ontem, né? Então, é recapitulando a aula. Esse material depois eu vou disponibilizar no Classroom. Caso eu esqueça, tá? Eu esqueço das coisas, eu sou um pouco esquecido, me lembrem, tá? Mas, em todo caso, é interessante também a nossa aula, mesmo sendo à distância, vocês fazerem as anotações de vocês, né? Um dos processos de aprendizado, ele passa pelas anotações particulares, né? A famosa nota de rodapé, né? Bom, vamos lá. A gente encerrou a aula ontem com aquele exercício que eu perguntava para vocês qual a carga necessária, né? Qual a carga que um aço CA50 de diversas bitolas ele suporta, né? Quanto ele deve suportar, né? Um CA50, o concreto armado 50, o ferro CA50, de 6,3, de 8, de 10, de 12,5, enfim, das bitolas que nós temos comerciais, sofrendo uma tração, quanto que esse ferro dessas diferentes bitolas deve suportar. Porém, para a elaboração desse exercício, para você conseguir fazer esse exercício, a gente tem que resgatar um conceito da física que se chama tensão, que inclusive é o conceito que nós temos na norma, né? Que aqui, como eu coloquei aqui para vocês, aqui embaixo, o gráfico tensão-deformação, tensão no eixo do Y e deformação no eixo do X, é o gráfico de escoamento, né? Como se comporta uma barra de ferro sofrendo tração, né? Como ela deve se comportar, onde ela tem o seu alongamento, onde ela tem a sua ductilidade ou ela não tem a sua ductilidade, a gente já discutiu isso. Como que se comporta, né? Então essa norma 7480, ela fala que o material, o ferro, o vergalhão, ele deve resistir até esse ponto aqui, que é chamado de resistência de escoamento, que é chamado na norma, inclusive, de FY, igual eu coloquei aqui para vocês. Ou seja, quando eu falo um CA25 ou CA50, ele está dizendo referente a esse ponto aqui, esse FY, ele é 25 kg força por milímetro quadrado. Se é de um CA50, esse FY é 50 kg força por milímetro quadrado. Se é um CA60, esse FY é 60 kg por milímetro quadrado. É isso que a norma 7480 nos diz, tá? Ou seja, esse ferro, esse vergalhão sofrendo tração, ele tem que resistir pelo menos isso. Porém, nós vimos que o limite de resistência, onde vai haver a sua ruptura,
ele tem que ser maior do que esse FY, ele tem que ser maior do que essa resistência de escoamento. E é aí que entra aquele ajuste, né? Aquele fator, aquela majoração. Né? Na construção civil nós chamamos isso de majoração. Né? E aí cada bitola tem o seu percentual de majoração. Né? Tem 10%, 20%, 5%. Tudo isso está nessa norma que eu mandei para vocês, essa 7480. Tá? Isso no eixo do Y, tá? Que é a tensão de resistência. Vimos aqui no eixo do X, o eixo do X é o alongamento, a deformação. Imagine aquele elástico do dinheiro. Né? O Sol, você puxar ele está se alongando, ele está aumentando, né? Ele está crescendo. Isso significa alongamento. E aí nós vimos que, salvo via de regra, né? Dependendo do material, no caso aqui dos materiais que nós estamos vendo, o ferro fundido, o fofo, ele não tem essa zona plástica, né? Mas, falando-se dos aços estruturais, o CA25, o CA50, o CA60, esse gráfico aqui é muito parecido com um ensaio de tração para esses vergalhões, né? Nós temos 3 zonas, né? Que zonas são essas? A zona elástica, que é aquela zona que eu tensiono, ou seja, vou aplicando carga, puxando, no caso, né? Puxando. Aí eu paro de puxar num determinado momento e solto. Se eu solto, ela volta para o seu tamanho natural. Então, tudo que está dentro dessa zona elástica trabalha dessa forma. Porém, chega em determinado momento que a gente começa a entrar no que a gente chama de patamar de escoamento. Quando eu entro nesse patamar de escoamento, eu estou dentro da zona plástica. Quando eu estou dentro da zona plástica, eu começo a ter deformação. Começar a ter deformação é como se você pegasse aquele elástico do dinheiro e você puxasse ele e ele não voltasse mais àquele tamanho natural inicial dele. Esse é o início da deformação. Então eu estou aqui nessa zona plástica, no meu patamar de escoamento. Esse é o nome técnico. Chega em determinado momento que eu aplico uma tensão, que aqui no gráfico tensão-deformação é chamado de limite de resistência, e aí surge a minha ruptura. A ruptura é onde se rompe, né? Rompi o elástico do dinheiro. Puxei tanto que ele rompeu. Ou seja, ele passou por todas as zonas. A zona elástica, que seria aquela zona que se eu soltasse ele ainda teria condições de voltar. A zona plástica, onde começou a se ter uma deformação, onde eu solto aquele elástico e ele não consegue voltar na sua conformação inicial, até o final da sua terceira zona, que é a zona de ruptura, onde há efetivamente a ruptura desse material. Né? No caso aqui do exemplo que eu dei para vocês, um elástico de dinheiro, que é extremamente visual, né? Extremamente tranquilo de se enxergar. Mentalmente você pode substituir também o elástico de dinheiro por um clips, né? Você quer algo metálico, substitua por um clips. Bom, porém, ainda surge na nossa cabeça, horas, tudo bem, maravilha, eu estou entendendo tudo isso de zona elástica, plástica, zona de ruptura, patamar de escoamento, ductilidade, né, que nós vimos lá que quanto maior a zona plástica, maior a ductilidade do material. É só você pensar lá que quanto mais dúctil, menos frágil, né? Quanto mais frágil, menos dúctil, né? Pensa no ferro fundido e num aço qualquer. Bom, até aí tudo bem, lindo, maravilhoso. Porém, ainda tenho dúvidas. O que é tensão, né? Esse símbolo aqui que eu fiz, né? Para quem ainda tem dificuldade em entender minha letra, isso aqui não é um 6, tá? Isso aqui se chama sigma, se eu não me engano, é uma letra grega, que significa exatamente tensão, né? Na construção civil nós utilizamos muitas letras gregas, então é sigma, alfa, beta, mas eu podia utilizar aí qualquer coisa, x, y, um T de tensão, enfim. Porém, utiliza-se na construção civil esse símbolo, né, que é o símbolo de tensão. Bom, pois bem, ainda continua a dúvida, tudo bem, eu estou entendendo bem esse gráfico aí, mas o que é tensão, né? Tensão é uma fórmula, né? Tensão. Se você pega a sua
aqui a minha jarra de suco, né, que eu estou tomando. O suco está aqui na minha mesa, né? Não vou mostrar o suco, mas ele está aqui. Essa jarra de suco, ela está pressionando a minha mesa numa certa área de fundo dessa jarra de suco. Então essa jarra tem um peso próprio, que é a força que está aplicando. Sobre uma área, que área é essa? É a área de contato, que é o fundo da jarra e a mesa. Então isso está exercendo uma tensão. Isso é tensão. Força sobre área. Força, não importa como vem essa força. Se ela é uma força que você insere ela, o que seria no caso de tração, ou no caso de eu fazer pressão em alguma coisa, pressão é uma força, ou o peso próprio das coisas, como eu falei aqui da minha jarra de suco, é um peso próprio. Sobre uma área, que área é essa? A área de contato. Injeção que você toma no seu braço, aquilo exerce uma tensão, né? Tem a força de aplicação do líquido, né, que está entrando em você, da vacina, sobre uma área. Que área é essa? É a área da seção da agulha, né, que está entrando em você. Isso também exerce uma tensão. Enfim, existem diversos exemplos do que é tensão. Tensão pode ser tanto compressão quanto tração. Por isso que a gente usa na construção civil tensão tanto para compressão, principalmente quando a gente fala de concreto, e tanto para tração, quando a gente fala de ferro, que é o que a gente está falando hoje. Tensão, sendo assim, força sobre área. Na NBR 7480 fala, lá na tabela B3, que nós vimos isso ontem, que 1 MPa, esse M maiúsculo é de mega, 1 megapascal, que é unidade de tensão, equivale a 0,1 quilos por milímetro quadrado. É mais simples de se explicar, e nisso a norma é um ponto positivo para ela, dessa forma, de quilos por milímetro quadrado. Eu acho muito mais fácil de entender assim, e talvez por isso a própria norma tenha colocado dessa forma, né? Então, porque você consegue, dessa maneira, visualizar uma carga, que é a força, sobre uma área. Ou seja, a jarra do meu suco, que tem o seu peso próprio, sobre essa área, que é o fundo da minha jarra. Isso é muito visual. Se na mesa de você tem um copo agora, você está vendo o copo, tem o peso próprio do líquido dele, que está sobre ele, sobre uma área. Que área? A área do fundo do copo. Esse copo está exercendo uma tensão sobre a mesa. Tá? Então é muito simples, muito tranquilo de se observar quando é expresso dessa forma de carga sobre uma área qualquer. Bom, então partindo aqui para o que é o objeto do nosso assunto, a gente fala o seguinte, que eu estou dando um exemplo aqui para vocês, um ensaio de tração de uma barra de aço CA50. Eu vou mostrar o vídeo, novamente, que eu mostrei no primeiro dia de aula para vocês. E aí depois eu volto aqui nessa tela. Deixa eu abrir o vídeo. Esse vídeo aqui, ele é um ensaio exatamente do que eu vou explicar lá para vocês, que fala de uma tensão que está sendo aplicada
numa barra. E aí agora ele foi, deu uma travada aí, mas tá indo. É uma barra, tá? Uma barra qualquer aí, no caso aqui para nós não importa, né? No caso o que importa é o efeito que vai ocasionar. Ou seja, tá tracionando, né? Esse macaco hidráulico ele tá puxando para cima, esse outro aqui ele tá puxando para baixo. E esse puxar é o peso em quilos, né? E qual que é a área que está sendo da minha fórmula de tensão lá? É a área dessa barra, tá? E aí ele está puxando. Deixa ele indo aí, puxando. Tá indo, tá puxando. Deixa eu acelerar o vídeo. Quais são os efeitos que você começa a observar, né? Depois eu vou disponibilizar esse vídeo também lá quando o Classroom estiver disponível. Você começa a observar aqui nessa zona central aqui da barra, você começa a observar uma estricção. Ainda não, né? Ainda não. Nesse momento ainda não. Estricção é o quê? Aquele afunilamento. E é natural isso, né? Se eu estou puxando para cima e puxando para baixo, vai afunilando, né? Aqui o meio. Agora já dá para observar, tá vendo? Um afunilamento, aquilo que nós chamamos de estricção, que é diminuição de seção. Uma coisa que é extremamente importante é, quanto maior a estricção, quanto maior essa diminuição de seção, que vocês estão vendo aqui no meio, nessa zona central agora, mais dúctil é o material. Então, nesse momento que ele está perdendo essa seção aí, a gente está naquela zona plástica. Se eu parar de tracionar agora, esse material ele não volta para a conformidade inicial. E aí depois da zona plástica tem a última zona, que é a zona de ruptura, que vai acontecer agora. Viu? O que é estricção? Essa é diminuição de seção, tá? Quanto maior essa estricção, maior é o alongamento, certo? Isso tem que estar bem claro na cabeça nossa. Sendo assim, voltando aqui para o que eu quero falar para vocês, aqui ó, estou tracionando, puxando para cima, puxando para baixo. Tracionei. O que acontece? A estricção, a perda de seção. Vocês viram isso no vídeo agora, né? Quanto que tem que ser? Quanto que rompe aqui num aço CA50? Não sei. Porém, o mínimo, o que eu sei é que eu não posso romper com menos de 50 kg força por milímetro quadrado. E é isso que o meu gráfico tensão-deformação mostra. Bom, assim consigo já ir aqui para a segunda parte. Foi alguma pergunta? Ouvi alguém aí falando? Bom. Estão ouvindo, né? Tá tudo direitinho aí? Tá bom. Vamos lá. Bom. Tranquilo. Tá tudo ok, professor? Não, maravilha. Vocês ficam quietinhos, eu fico assustado. É atenção, né? Tensão total. Tensão, né? Tensão, não é atenção, é tensão. Bom. Quando eu falo aqui CA25, CA50, CA60, a gente está falando que é a tensão, né, ou a resistência, né, que esse vergalhão, que esse ferro, né, que essa barra, é o mínimo que ele tem que resistir, né? Ele tem que suportar aquilo no mínimo, ou seja, se é um CA25, ele tem que suportar pelo menos 25 kg força por milímetro quadrado. Imagine aquele ensaio que nós vimos agora há pouco. Ele não pode romper com menos. Na verdade, ele não pode nem sair da sua zona
plástica para sua zona de ruptura com menos que 25 kN por milímetro quadrado, né? Porque nós vimos que, agora eu vou pegar aqui a tabela da apostila, que é bonitinha, que esse limite de escoamento aqui, ele é esse 25, esse 50, esse 60. Ele rompe com mais, tá? Mas isso aqui não é muito mais não, tá? O gráfico ele é sem escala, fica parecendo que é muito grande. Não é, tá? Isso aqui talvez seja uma tensão de 1, 2 MPAs a mais. Isso aqui não é tão mais assim, tá? Mas enfim, o que importa para nós, que normativamente falando, é o seguinte, que essa tensão aqui apontada no limite de escoamento, ela é aquela que é inserida nos vergalhões, né, no 25, no 60 e no caso de no 25 e no 50 e no caso de fios o 60, né? E sim, o seu limite de resistência ele pode, né, e deve ser um pouco maior que isso, e isso está dentro daquela porcentagem lá de os 10, os 20, os 5% que a norma nos fala, né, que esse limite de escoamento ele tem que ser. Aí a gente acaba entrando dentro desse limite de resistência. Bom, voltando aqui, né, o CA25 é 25 kg força por milímetro quadrado, tem uma barra aqui. No desenho técnico eu faço um corte AA, né? Isso aqui é simbologia de desenho técnico, um corte AA. Estou chamando aqui de corte AA. Ou a gente pode chamar de seção também, né? Seção é sinônimo de corte para nós da engenharia, da construção civil. Nas engenharias irmãs, seção também é sinônimo de corte. Bom, nesse corte que eu chamei de AA, eu cortei aquela historinha que eu falo do pão, né? Corto lá meu pãozinho, olha o miolo aqui, isso aqui é o miolo. É o miolo da minha barra aqui, do meu CA25. Eu estou vendo tudo isso aqui. Quando eu falo que essa barra ela tem que resistir 25 kg por milímetro quadrado, eu estou falando o seguinte, que cada milímetro quadrado dessa seção tem que suportar até 25 kg de tração. Viu que legal? Cada milímetro quadrado, que é essa área dessa seção aqui, ela tem que, no mínimo, suportar 25 kg quando eu estou exercendo tração, naquele ensaio de tração, para que eu possa dizer que isso é um ferro CA50. Legal. Ou, se você não quer falar em quilogramas força por milímetro quadrado, lá naquela primeira folha nós vimos que 1 megapascal é 0,1 kg força por metro quadrado. Logo, 25 kg por metro quadrado, milímetro, perdão, são quantos MPa? Regra de 3, cruzei, x vezes 0,1 igual 25, x está multiplicando pelo 0,1, isolo x, 25 dividido por 0,1, 250 MPa, ou seja, cada pedacinho de 1 milímetro quadrado aqui tem que suportar pelo menos 250 MPa. Você não quer falar em MPa, né? Eu concordo que é mais interessante a gente falar quilo por metro quadrado, por centímetro quadrado, seja lá qual for a unidade de área que você está usando. É extremamente mais tranquilo de se falar assim, porque são unidades que nós conhecemos, né? Você vai na farmácia e fala, bom, vou me pesar. Pô, tô com tantos quilos. Hoje, fui lá na farmácia, eu, Rafael, né? Tô mais gordinho, barrigudo, né, na verdade. Mas eu não falo assim, nossa, eu tô, olha, tantos MPa a mais, não sei o que, né? Eu falo, quantos quilos eu tô, né? Que não importa
quantos eu tô, né? Mas então é uma linguagem mais usual, né, do seu dia a dia. E é uma linguagem que a norma nos coloca, né? Ela nos direciona justamente para falar quilogramas-força por milímetros quadrado. Bom, sendo assim, eu vou aqui para a última folha, que é a correção do exercício de ontem, do último exercício, né? O exercício 8 da aula 2. O enunciado do exercício era o seguinte: eu tenho uma barra CA50 sendo tracionada. Quantos quilos, ou seja, qual é a força, né? Quantos quilos que essa barra tem que suportar, no mínimo, antes de romper? Que é, para ela ser um CA50, isso aqui é 50 kg-força por milímetro quadrado. Porém, esses 50 kg por milímetro quadrado equivale a quantos quilos numa barra 6,3, quantos quilos numa barra de 8, quantos quilos numa barra de 10, quantos quilos numa barra de 12,5 e por aí vai. Todas as barras que eu pedi, né, para a resolução do exercício de vocês. Assim, uma barra de 6,3 milímetros. A barra, antigamente tinha barra de 5, né? Nem se usa mais, acho que nem vende mais. Mas então é 6,3, também muito pouco, eu vejo usar muito pouco 6,3. Mas é a barra de mercado com a menor bitola que tem, né, hoje em dia. Bom, vou aqui na minha fórmula de tensão, tensão igual a força sobre área, substituo. Se eu estou trabalhando com CA50, 50 kg-força por milímetro quadrado. Essa é a tensão, eu já sei a tensão. Eu quero saber a força, quanto que suporta, quanto de força, de carga que eu tenho que aplicar para que essa barra atenda esses 50 kg-força por milímetro quadrado de tensão. Força, que é quem eu quero saber, só estou substituindo na fórmula. Sobre área, como é um círculo, né, uma barra, a área é π, o símbolo do π é esse moço aqui, né? Vezes área ao quadrado, raio ao quadrado. 6,3 é o diâmetro, né? A bitola, é o φ, a gente chama de φ também, tem esse símbolo aqui, né? Que é esse símbolo de vazio na matemática, é símbolo de diâmetro também. Eu estou usando a fórmula de π vezes raio ao quadrado. Se o diâmetro é 6,3, o raio é a metade dele, então é 3,15. 3,15 ao quadrado. Qualquer coisa que é ao quadrado é ela vezes ela. Bom, então é só substituir aqui força, né? Tá aqui força, esse aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Vai ser igual a 50 vezes 3,14 vezes 3,15 ao quadrado. Na calculadora, se você quiser fazer junto comigo aí, é 50 vezes 3,14 vezes 3,15 vezes 3,15. Qualquer coisa ao quadrado é ele vezes ele. Se for abacaxi ao quadrado, é abacaxi vezes abacaxi. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 2. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 3,15 ao quadrado, 3,15 vezes 3,15, vezes 3,14 vezes 50. Chego numa força de 1.557,87 kg-força. Ou seja, essa barra de CA50 de φ, diâmetro 6,3 milímetros, ela tem que resistir, no mínimo, a uma tração de 1.557,83 kg para que eu atenda os requisitos do gráfico tensão-deformação, onde o meu limite de escoamento é 50 kg-força por milímetro quadrado. Ô, Rafael. Sim.
A Gabi, só me tira uma dúvida. Eu não entendi. Você disse que essas barras de 5mm e 6,3 não usa mais bastante? Não, eu disse que a de 5mm é muito pouco usada e a de 6,3 faz muito tempo que eu não vejo. Ah, porque você lembra que eu trabalho num depósito de ferragem? Uhum. A gente vende bastante delas, por isso que eu fiquei em dúvida. Você usa bastante de 5? Sim, de 4.2 também. É o que mais sai. Mas é barra ou é, pra estribo. Pra barra estribo, e né? estribo. Verdade, os dois. Verdade, olha, me corrigiu, parabéns. Para estribo usa de 5. E a de 4.2 também. É que 4.2 não é normativo, né? Então, não sei. Quando a gente vê na norma lá, a menor que tem é 5. E verdade. Sim. Verdade, para 5 a gente usa muito para estribo. Eu nem lembrava do estribo. Mas enfim, o raciocínio é o mesmo para qualquer tipo de barra. 4,2 não é normativo. Se você pega aquela norma lá que eu mandei ontem no grupo para vocês, ela nem referencia essa bitola de barra. Tá? Entendi. Bom, voltando aqui, né? E aí, professor, deixa eu aproveitar esse gancho rapidão. Então vai, fala aí. Só me tira uma dúvida, o que é tensão mesmo? Quando você tá puxando, é a força do peso? Tensão. Nenhum nem outro. Me deixa confuso. Tensão? Nenhum nem outro. Tensão, ela pode ser você apertando ou você puxando. Você tá sentado? Tô. Aperta a sua... pega a sua mão, põe na coxa. Pois? Certo. Não, falando sério. Vai comprimindo. Tá comprimindo? Tô. Tá, você está exercendo uma tensão na sua coxa. O que é essa tensão aí? É uma força que você está aplicando, que você não sabe qual é, eu também não sei qual é, porque a gente não está medindo, sobre uma área. Qual é a área? É a área dos seus dedos, que eu também não sei qual é, porque a gente teria que medir, né, sua mão, o tamanho da sua mão. E isso daí é tensão. É uma força, uma aplicação de uma força sobre uma área. Isso é tensão. Certo. Obrigado, valeu. No caso, você está aplicando uma tensão de compressão. Agora, pega seu dedo aí, da mão esquerda. Qualquer dedo. Certo. Puxa o dedo. Tá puxando, né? Tô. Puxa até você não aguentar, até você morrer de dor. Não, tô brincando, não precisa ser assim, mas vai puxando. Você está exercendo exatamente o que eu mostrei no ensaio aqui. Uma tração, uma tensão de tração, uma força que você está puxando sobre uma área. Mas que área é essa? A área do seu dedo. Certo. Você está exercendo uma tensão de tração. Beleza? Beleza. Ótimo. Valeu, obrigado. Nada. Professor. Oi. Sempre trabalhar nesses resultados aí, dessas contas, com 2 casas depois da vírgula ou no normal? Porque aí no de 50 deu 2.512. E nos outros está dando 2 números depois da vírgula. Trabalha com essa quantidade de casas? Onde deu 2.512? Você está falando aqui no 8mm? Isso. Na conta que eu fiz deu zerinho isso daí, entendeu? Por isso que... Mas eu confesso que eu nem lembro como que eu fiz. Mas eu não lembro se eu usei 2 casas, se eu usei tudo que deu na calculadora. Eu acho que eu usei todos os números da calculadora e deu zeradinho aí, 2.512. A minha conta deu zerado também. Porém, trabalha com 2 casas depois da vírgula, eu não vejo problema nenhum nisso. Certo? Certo. Tá me lembrando topografia isso daí. Vocês adoram arredondamento. Ó, quem pega no pé do arredondamento é o Túlio. Eu não fico brigando por 10 centavos. Bom, 8mm, barra de 8. O raciocínio é o mesmo, por isso que eu falo que aqui o negócio depois vira a linha de produção. Só que não é isso que eu quero que vire na cabeça de vocês. Eu quero que vocês aprendam. O resto aqui é igual, a única coisa que a gente está mudando é o diâmetro dessa barra.
Então o raciocínio é o mesmo. Tensão continua a mesma, estou falando de um CA50, igual a força, eu quero saber quanto que eu vou aplicar nessa barra de 8 milímetros, essa força de tração. Qual é essa força de tração? É o puxar o dedo, né, que a gente falou agora há pouco, sobre área. Quem é a área? Π vezes o raio ao quadrado. Raio, metade do diâmetro, 4 ao quadrado. Substituindo, cheguei aqui em 2.512 kg força. Ou seja, uma barra de 8 milímetros de CA50, ela tem que resistir pelo menos a uma tração de 2.512 kg. Observem que interessante que conforme as bitolas vão aumentando, maior é a carga. Faz sentido. Afinal de contas, maior é a área. Se é maior a área, vou voltar na minha folha anterior. Se é maior a área, eu tenho mais espaço aqui para aplicar tensão. Consequentemente, eu tenho mais espaço para aplicar carga, peso. Consequentemente, a força tem que ser maior. Quem está com o microfone aberto aí? Desliga, faz favor. Está parecendo pipoca. Bom, e aí eu fiz na sequência aqui 12,5. Aí eu cheguei nessa força de 132,81. Olha que força grande. Eu pulei o 10 aqui porque o 10 é o do exemplo que a gente deu ontem, né? 16. Já cheguei aqui em 10.048. Coisa pra caramba, hein? 10 toneladas. Coisa pra caramba. 20 milímetros, 15.700 quilos. 1 polegada aqui, 25. Quase 24.500 quilos, né? 24.531 em 25 quilos. E 32 polegadas, que é um baita de um ferro, bem parrudo. Isso aqui é difícil achar também, esse ferro de 32, tá? Eu já vi já usei em alguns casos, mas confesso que eu achei desnecessário. É difícil achar isso aqui também. Quase 40 toneladas aqui, 40.192 quilos, né? Coisa pra caramba. Bom, e aí, gente? Perguntas. Estou aberto a perguntas. Para que eu já libere a lista de exercícios da aula 3. E aí eu dei um prazo para vocês fazerem os exercícios. Nenhuma? Professor? Sim. Para mim, agora ficou um pouco mais claro as contas, né? De manhã a gente trocando ideia lá, tava meio confuso, aí agora a gente já tá mais adaptado aí. Obrigado aí pela dica aí. Não, e pergunte mesmo, a hora que quiser, não tem problema não. Eu respondo na medida do possível. Pode fazer isso à vontade, assim. Eu tenho a carinha emburradinha, mas eu sou acessível. Parece que o senhor assim é meio bravo, não fica meio com medo, sabe? Eu sou bravo, mas eu sou gente boa. Valeu, professor, obrigado. Nada. Que mais? Alguém mais quer perguntar? Senão eu já jogo a lista aqui, que eu já mandei para vocês, mas a gente comenta a respeito dela. Bora aí, professor. Ninguém tem dúvida. Ataca de pau. Vamos que vamos. Não, então vamos perguntar aí. E aí, professor, qual é a força do concreto armado mesmo? Bem, boa pergunta. Eu falo brincando que o concreto armado é o casamento mais bem sucedido da história, né? Por quê? Até bom que eu já liguei a câmera aqui. Vamos ver se está gravando. Confere aí, professor, senão... Não, tá bonitão o negócio aqui, tá comendo pau. Bom, tenho aqui uma viga. Sobre essa viga eu tenho cargas e o peso próprio dessa própria viga.
Consideremos o peso próprio dessa viga, ele se aplicando assim na minha estrutura, né? Assim, Isso. dessa forma. Porra, tem um vizinho aqui que... Ah, também. Bom, peso próprio da estrutura. E a tendência da minha viga é fazer isso, né? Flambar, né? A gente chama flambar, né? O termo técnico. Lógico que não vai ficar assim um negócio que você enxerga assim, né? Porém, quanto maior os vãos, maior é essa barriga, né? Maior é essa flambagem. Porém, a partir do momento que nós estamos fazendo isso aqui, esses meus dedos aqui de cima, eles são a carga do peso próprio ou das pessoas que estão passando aqui em cima. E isso aqui está comprimindo essa estrutura. No caso, estou usando um exemplo de uma viga. Nisso que vai comprimindo essa estrutura, e essa minha régua, ele faz a função do que seria a sua estrutura por inteiro, mas veja que engraçado, né? Nessa parte de cima, que a gente pode chamar de fibra superior, eu não falei isso ontem, ele está sendo comprimido. Ó, ele está sendo comprimido. A carga está atuando aqui em cima. E o que tem aqui em cima primeiro? O concreto. Ou seja, primeira coisa, o concreto ele tem que resistir bem à compressão. Ok, o que tem dentro do concreto armado? Ferragem, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Na fibra superior, onde meus dedos estão encostando aqui, eu estou comprimindo. Porém, nessa fibra inferior, onde estão aqui os meus polegares, você percebe que ele está se abrindo. Nisso que ele está se abrindo, ele está tracionando, né? Você percebe que isso aqui a tendência é tracionar. Ele está sendo tracionado. Pega uma régua de plástico que você consegue ver bem isso. Você consegue ver até arrebentar. Você vê que aqui a parte de baixo vai se abrindo. Nisso que essa parte de baixo aqui que representa a ferragem vai se abrindo, isso daí é tração. Bom, daí surge o casamento do concreto armado. O concreto tem que resistir bem à tração, porque ele está sofrendo esforços de... tem que resistir bem à compressão, porque ele está sofrendo esforços de compressão. E o ferro, a ferragem, o aço, tem que resistir bem à tração, porque ele está sofrendo esforços de tração. Certo? Certo. Então, o concreto é compressão e a ferragem é tração, né? Isso. Tem que resistir bem. Certo. Vejam que mais importante que decorar é saber por quê. Por isso que eu fiz aqui tudo bonitinho e tal. Mas isso leva tempo, confesso, tá? Isso daí a gente não vai... Não é um negócio simples de entrar na cabeça. Não é simples, tá? Mas em nenhum momento eu falei que seria simples, né? Então, é uma coisa que, acreditem, tem muita gente da área, muito colega aí da área que não sabe isso, tá? Finge que sabe. Então, a ductilidade das ferragens ela tem que resistir à tração exercida em cima do concreto. Ó, vou melhorar a sua colocação. A ductilidade é a característica do aço que deixa ele mais maleável, mais trabalhável, deixa ele mais mole, não é esse o termo, mas vamos usar esse termo. Porque ele tem um patamar de escoamento maior quando as cargas de uma estrutura, a gente usou o exemplo de uma viga, a carga que está sendo aplicada sobre essa estrutura, a primeira coisa que essa carga encontra é o concreto. Então ela está resistindo à carga, à compressão. Como é um concreto armado, dentro eu tenho a ferragem, essa ferragem ela trabalha a tração. Para ela trabalhar bem a tração e para ela poder fazer essa flambagem, eu tenho que ter um aço dúctil. Se eu ponho um ferro fundido aqui dentro, ele já sai dessa característica inicial dele, que é a sua zona elástica, direto para a ruptura. Então eu vou pondo carga, eu não tenho esse movimento. Eu já saio direto disso para quebra. Pá! Por isso que eu não uso ferro, eu não uso um material não dúctil. Eu tenho que usar um material dúctil, que o aço CA25 e CA50 são materiais dúcteis,
justamente para ele poder ter essa flambagem e ele me mostrar que ele está trabalhando a tração, tendo maior patamar de escoamento, um maior alongamento e uma maior estricção, né? Estricção é bom ver só no ensaio, tá? Ele não tem que ter na vida real. Beleza, professor. Professor, caso ele tem tração e tensão. Não entendi, Paulo, desculpa. Alô? Pode falar, fala que é que tá bem baixinho, mas... Cara, o microfone aqui tá meio ruim. Então ele tem a função de tração e tensão. Paulo, desculpa, não entendi. Você consegue digitar aqui do lado? Tá, aqui eu estou usando o celular, meu computador deu pau. Tá. Deixa eu ver se consigo achar. Deixa eu desligar meu ventilador e ver se eu te ouço. Espera aí. Fala aí. Tá bom. Eu falei assim, então o ferro tem a função de tração e tensão. Não, tração é uma coisa e tensão é outra. Por exemplo, vou botar aqui no... Trabalha as duas coisas também. Ó, vamos voltar aqui no que eu escrevi. A tração, ela é um tipo de tensão. Porém, a compressão também é uma tensão. Agora, quando você está falando de tração, que é no caso do ferro, o ferro trabalha bem, resiste bem à tração, ele é uma tensão de força de tração, que é essa força aqui que está puxando para cima e para baixo, sobre uma determinada área que é a bitola do ferro. Então, assim, a tensão ela é utilizada tanto para tração quanto para compressão. Entendi. Algo mais? Alguém mais? Alguma pergunta? Ô, professor, boa noite. Boa noite. É só para estar avisando o professor aí que eu vou precisar estar saindo, tá? Tudo Wellington, bem. Manda o nome... Já mandei no WhatsApp pra você aí. Já mandou? Já mandei. Tá. Só ele para mandar agora, Tá viu? bom? O resto só 11 da noite. Tá bom, professor. Valeu, obrigado, hein? Nada. Bom, pensem aí uma pergunta, eu vou só aqui no banheiro rapidinho, 1 minuto, já vem. Bom, uma pergunta a mais? Posso colocar... Fale, alguém quer falar, senti aí. Não, professor, mete marcha aí no bagulho. Tá bom, a marcha então é... A lista que eu já mandei para vocês. Deixa eu achar ela aqui.
Bom, então a gente fez a resolução aqui da 2, tá? Do exercício 8, da aula 2. Lembrem-se que esses exercícios vocês vão ter que me enviar através da plataforma do Classroom. Então eu falo, é interessante acompanhar na aula, já ir escrevendo, fazendo as suas anotações de rodapé, para que quando você fizer o upload disso aqui, torne-se mais fácil para vocês, né? Então, para auxiliar vocês mesmos. Hoje, eu coloquei uma lista bem tranquila aqui, bem pequena, onde a nossa primeira pergunta, inclusive, é o que falamos agora há pouco, né? Na questão aí do Paulo, né? O que é tensão, né? O que é tensão? A 2 e a 3 eu coloquei para vocês pensarem, porque eu acho que é extremamente importante vocês fazerem essas correlações de tensão, força, área, com termos como ductilidade, fragilidade, tenacidade, enfim. Aqueles que nós vimos na primeira aula. Então, a 2. Os aços estruturais para concreto são descritos em qual unidade? Unidade que eu falo é a unidade, por exemplo, metro, quilo, isso é unidade. Então, esses aços estruturais, a NBR está descrevendo eles em qual unidade? A gente já falou isso hoje também. Aí eu falo aqui, faça um esboço, explique com suas palavras como a carga atua nessa seção. É exatamente para você me falar, para você me mostrar, mas seja no 25, no 50 e no 60. Eu quero que vocês façam exatamente isso aqui, ó. Como que essas cargas atuam nessa seção? É isso que eu estou falando, que eu estou perguntando. E a 3, essa é para refletir mesmo. Como a ductilidade atua nos aços estruturais do concreto armado? Como que ela atua? Qual a importância dela? Por que é importante os aços estruturais do concreto armado serem dúcteis? Por que é importante? Primeira parte da aula é essa, e agora eu dou o tempo aí de vocês, uma meia hora aí, 40 minutos, meia hora, né? Para vocês fazerem, e aí a gente já volta fazendo a correção. Dúvidas da listagem? Nenhuma. Então, beleza. Então, eu estou aqui, qualquer coisa é só gritar. Aí, a meia hora para vocês. E agora, nesse momento, como eu combinei, não sei se todos já estavam presentes, eu vou considerar a aula 3, parte 1, finalizada agora. E aí, eu começo a gravação da aula 3, parte 2, agora. Eu finalizo e começo. Então, vamos lá, podem começar a fazer os exercícios enquanto eu faço esses procedimentos aqui. E aí, daqui meia hora, a gente volta com a tomada da aula, mas qualquer dúvida é só perguntar que eu estou aqui presente.